Ok, gente, já estamos chegando aqui, né, ao vivo também, né, pelo, pelo Instagram, pelo YouTube aqui, pelo Instagram aqui, e também aqui pelo Facebook, ok? Legal, compartilha aí, ok? Nós vamos dar continuidade naquelas falas, né, sobre as ordens do amor, né? E nós vamos, enquanto isso, você vai compartilhando aí, chamando os amigos, né? Chamando os colegas. Já falta só 2 minutinhos, né? Mas nós vamos estar falando aí sobre isso, sobre as ordens do amor, sobre essa coisa, né, da vida, né? Como que é interessante a vida, como ela traz para a gente uma lei, como que ela traz para a gente uma sequência. Sou muito grato, né? Porque Deus tem trazido para nós essa oportunidade de juntos estudarmos, entendeu? E de olharmos para isso de uma maneira melhor, de uma maneira mais focada. Gente, então, assim, dessa forma, entender que a gente precisa olhar mais para dentro de nós, mas olharmos também para um todo, né? Olharmos para a nossa vida, né? Isso a gente pode estar chamando aí de consciência pessoal, ok? Quando eu tenho uma consciência pessoal, a consciência ela é minha, ok? Ela está focada no eu, né? Nos meus procedimentos, mas eu também tenho uma consciência que envolve, né, mais pessoas, uma consciência coletiva, né? Uma consciência que ela traz um entendimento maior, né? Uma consciência que ela traz uma abordagem maior, né? Bom, voltando a falar, né, nós estamos aqui pelo Instagram, estou aqui também pelo YouTube, estou aqui pelo Facebook, né? YouTube, Miguel Renan Souza conhece, Ribeiro, assim também no meu Facebook, né? Compartilhem, tá? E depois vocês entram lá, ok? Entram lá e se inscrevam no meu canal, bacana? Se inscrevam no meu canal, vai ser muito legal. Gente, eu estou aqui recebendo aqui a Helena, lá da Itália, que bacana, viu, Helena? Estive por aqui. Engraçado que agora são 20 horas aqui, mas a Itália, se eu não me engano, são 5 horas de diferença, né? 5 horas de diferença. Então, não é fácil para a Helena estar aqui conosco, não, viu, gente? Helena está aqui conosco, é um esforço muito grande, é um esforço tremendo para ela, viu? E, ok. Nós temos que entender que essa consciência, ela é uma consciência que ela traz, né, para nossas vidas um grande retorno, ou não, né? Depende de como nós estamos vivenciando esse comportamento. Se nós estamos sendo, enquanto nós entendermos isso, né? Entendermos que essa consciência, como que ela funciona, essa consciência, ela é leve, ela é pesada, ela é boa, ela é má, né? Como que funciona essa consciência? E é interessante nós entendermos que como essa consciência vai agir, ela age em mim, né? No meu eu, ela age também no todo, né? Ela age também no todo. No todo, quando a gente fala no todo, ela age na consciência familiar. E para que isso aconteça, existem algumas normas, algumas regras, tá ok? Existem algumas situações. Estou vendo aqui o pastor José, estou vendo também a Marisa, minha paciente, né? Bacana, está aqui também, né? Luiz Carlos, querido, bacana, te ver por aqui também, tá bom? Olha só, né? Olha que bacana. Gente, então, ou seja, é interessante nós entendermos, vermos, porque dentro dessa consciência, como que isso vai funcionar, né? O que fica dessa consciência, o que parte, né? O que é bom, o que é mal, né? O que nos prejudica, o que nos ajuda, o que nos fortalece dentro dessa consciência. E quando a gente fala dessa consciência, a gente está falando das ordens da vida, né?
da lei da vida, falando aí da ordem do amor, né? Essas ordens do amor. E como que funciona esse amor, né? Quem vai receber, a quantidade que recebe, como que é importante, né? Cada um receber, né? É interessante nós entendermos que nada pertence simplesmente por pertencer, né? Se pertence, é porque alguma coisa está sustentando esse pertencimento. E também, se vai embora, é porque, naturalmente, precisa se dar lugar para um novo, né? Nós entendemos que uma árvore, né, ela permanece enquanto ela cresce, né? Uma árvore só permanece enquanto ela cresce. E o amor também, ele só permanece enquanto ele cresce, né? Esse amor, ele só é alimentado na nossa vida enquanto nós estamos recebendo. É aquela coisa, eu não estou recebendo amor, não estou recebendo, eu não estou recebendo, e simplesmente vai chegar um momento que a relação, ela não é sustentada, a relação, ela não permanece. Então, o amor, ele tem essa necessidade de você ir alimentando ele. Da mesma forma como você alimenta amor por alguém, você recebe amor por alguém, né? Nós não estamos falando aqui da consciência coletiva de família, né? Porque família é uma ligação que você jamais vai perder, né? Você já pertence à sua família. Você pode sentir um não pertencimento por essa família, por algumas funções, logicamente, né? A psicanálise, ela vai ter uma vertente, né, de explicação desse comportamento, porque todos nós estamos ligados a um comportamento infantil, né? Então, toda neurose, né? Todo comportamento neurótico, todo trauma, né? Freud, quando ele vai desenvolver o aparelho psíquico, né? Ele vai falar sobre o consciente, o pré-consciente e o consciente. Então, o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Então, Freud vai desenvolver. Depois, mais à frente, né, na tópica 2, ele vai aumentar isso, ele vai desenvolver entre id, ego e superego, né? Lacan, né, Jacques Lacan, mais à frente, ele vai dizer, né, sobre uma outra forma de você poder analisar isso, né, que é o real, o imaginário, né? Então, ou seja, a gente já vai entendendo esse comportamento psíquico, né? E Freud, ele vai dizer aí sobre os complexos que a gente vai desenvolvendo, né? Então, ou seja, assim que eu nasci, né, no meu primeiro período, né, digamos aí, esse período é o período oral, né, que é necessário, a criança está no seu primeiro período, no primeiro momento da sua geração, é conhecido como fase oral, e Freud vai dizer que nesse momento ali está sendo as funções desenvolvidas, né, desse complexo chamado de Édipo, né? Então, é o complexo edipiano, né? Que a gente sabe muito bem que ele é existente, né? E ele faz parte desse período de vida, né? Desenvolvido. Naturalmente, esse momento ele vai sendo desenvolvido, né? E você vai ter uma outra fase, vai ter outros momentos de desenvolvimento dessa fase, né? Que seria exatamente aí o período anal, né? Que é uma outra fase a partir dos 4 anos de idade. E depois você vai ter uma outra fase, que é a fase latente, né? E você já vai saindo desse complexo de Édipo e entrando, né, num período aí mais de desenvolvimento, né, naturalmente, que é construído uma outra ideia de a forma como você se vê dentro desse relacionamento. Porque a primeira fase, a criança literalmente ela depende, né, que é o objeto, o objetivo, né, ela depende ali da mãe em todas as partes, né, depende do peito para se alimentar, para mamar, né? E todos esses complexos que a gente vai ver aí, a psicanálise vai explicar o seguinte: você pode ter 60 anos de idade, se surgiu um complexo, surgiu um trauma, esse trauma, na verdade, ele surgiu lá na infância, ele surgiu nesse período, dessa fase que você ainda estava ali amamentando, a fase oral, né? Depois você vai ter o período chamado de narciso, né? O período narcisista. Todos nós somos narcisistas, todos nós gostamos de nós, todos nós nos admiramos,
né? Até mesmo aquele que diz, eu não gosto de mim, eu não acho nada em mim, né? Na verdade, ele tem uma forma de fazer isso para atrair as pessoas, né? Ele está se colocando no centro também, né? Eu não sou tão importante, ninguém está olhando para mim. Então, ele dessa forma, ele também está buscando atrair as pessoas. Então, é uma forma narcísica. Bom, narcisistas todos nós somos. Eu não posso ter um complexo, né, instaurado em mim e eu ser um narcisista de fato. Todos nós temos traços do narcisismo e somos narcisistas, porque todos nós gostamos de crescer, gostamos de adquirir as coisas, de realizar as coisas. É necessário. Eu, como ser humano, eu preciso dessa construção na minha vida. Ok. Essa é a visão psicanalítica, logicamente, que você vai ter outras visões. Mas dentro daquilo que nós estamos construindo, né, sobre traumas, é interessante que os traumas, eles ficam numa área da nossa memória que a gente não tem acesso. Porque o agora, né, caiu uma chuva aqui, eu estou vendo a chuva cair, então isso é o consciente. Mas para eu poder fazer uma ligação, o que é chuva? Para o meu cérebro assumir essa resposta da chuva, então ele já aciona uma área que é o pré-consciente. Ok, só que essa chuva, para eu poder ligar a uma fase da minha vida, nossa, eu lembro de uma chuva dessa lá na roça, então eu já assumi uma outra fase, né? Eu já estou entrando numa outra fase, que é o inconsciente. Bom, se eu, porventura, né, dentro dessa etapa, né, eu tiver um trauma instalado, e aí, naquele momento, eu haver um bloqueio, então eu estou indo para a área do recalque. Então, a área do recalque, ela me bloqueia, ela não deixa eu acessar, porque esse recalque é exatamente para poder me proteger. É a parte econômica do nosso cérebro, né? Ele, literalmente, eu tenho um ferimento, eu tenho um machucado ali, eu tenho uma ferida, né? Eu tenho um trauma instalado naquele local, então o meu cérebro, ele me protege, ele não deixa que eu chegue ali. Gente, tá minha irmã, Lene, pessoa fantástica, maravilhosa. Gabi, minha filha, Juan, meu filho, né? O Gabriel também deve estar assistindo. Também meus filhos lá, estão lá no Espírito Santo, né? Já falei de algumas outras pessoas aqui, Vânia, né? Vânia e Cristina, que bacana te ver por aqui, Vânia. E aí, então, ou seja, né? Eu preciso entender essa formação, como eu acabei de falar. Às vezes, você está passando por uma situação na sua vida, né? E você não consegue entender aquele comportamento, e esse comportamento ele tem um trauma instalado. É por isso que eu fico, na verdade, repetindo esse comportamento constantemente, esse comportamento traumático da minha vida, né? E isso é exatamente por quê? Porque o meu cérebro, a forma como ele vai funcionar por um comportamento de histeria, né? Ou por um comportamento, né, de obsessão. Então, ou seja, eu sou uma pessoa que eu tenho uma obsessão instalada, ou então eu sou uma pessoa que eu tenho uma histeria instalada. A histeria, na verdade, ela é um comportamento feminino e a obsessão um comportamento masculino. Né? Então, a pessoa histérica, né? Ou seja, o histerismo, né? Que é muito comum em todos nós. Eu diria que o que seria legal para todos nós seríamos ter um pouco de cada lado, né? Um pouco de obsessão e um pouco de histeria. Então, esse equilíbrio entre um pouco de cada lado é o que vai te fazer você uma pessoa, se eu posso dizer, normal, né? Ser uma pessoa menos problemática, com menos trauma. Mas se você desenvolve um trabalho de histeria, né, o histérico ele faz o quê? Ele fala muito, então é o comportamento de reclamar, de clamar, né? Tô clamando. Clamando por quem? Clamando por um ser que, na minha primeira fase da minha vida, foi muito importante para mim. Quem? A minha mãe? Não, o peito da minha mãe. Primeira fase da minha vida, eu tenho um peito, eu me alimento desse peito. É esse peito que me traz para eu, né, o alimento. Então, é o meu primeiro contato, né? É a minha primeira necessidade erótica, né? Que o lábio vai movimentar ali, a língua vai movimentar, né? Para poder puxar para dentro de si o alimento, para poder se alimentar. Algumas situações que são acontecidas e ocorridas naquele momento,
é o que vai gerar essa falta, né, essa ausência desse peito. Algumas mães não geram leite, outras dão mamar até 1 ano, 2 anos, né? Mas às vezes um comportamento ele se instala muito rápido, né? O trauma se instala muito rápido. Um exemplo, às vezes a mãe está cuidando da cozinha, fazendo a comida, e não pode, naquele momento, dar o peito para a criança. E a criança fica lá chorando, chorando, gritando, gritando, e naquele momento, simplesmente, essa criança se dá como abandono, se dá como largado. Então, pode se instaurar ali, né? Bom, quando se instaura ali, se instaura 2 comportamentos, né? Ou a histeria, ou então a obsessão. A obsessão, ele vai gerar o quê? Vai gerar a compulsividade, uma criança compulsiva. E essa compulsividade, ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser um comportamento repetitivo, né? Em busca de trazer para dentro de si esse preenchimento dessa ausência que ele está sentindo, ou então simplesmente uma pessoa que fala, sempre na ideia de reclamar, né? O histérico, né? Que sempre reclamando. E o obsessivo, ele vai gerar um monte de outros comportamentos. Bom, geralmente esse comportamento obsessivo, né? Ele é um comportamento masculino. Quando ele se instaura numa mulher, né? Ele é um comportamento masculino em uma mulher. A histeria é um comportamento feminino. Quando se instaura em um homem, é um comportamento feminino em um homem. Foi usado muito tempo, né? E ainda talvez aí vai ser usado muito tempo ainda para poder se explicar a questão da homossexualidade, tanto feminina quanto masculina. Então, o comportamento histérico é natural de mulher. Quando se instaura no homem, nós temos o homossexual, né? O comportamento obsessivo é um comportamento masculino. Quando se instaura na mulher, nós temos aí o lesbianismo. Bom, isso foi o que foi definido durante muito tempo. Eu não estou fazendo aqui nenhuma revelação estranha àquilo que a psicanálise tem determinado. Lógico que tem outras vertentes. Como eu trabalho com a constelação familiar sistêmica, o processo sistêmico familiar, eu não avalio somente isso. Eu avalio um todo, né? Principalmente o que eu tenho dito aqui sobre o pertencimento, né? Aquilo que permanece, aquilo que está, aquilo que foi excluído. E aí a gente vai entender dentro dessa consciência familiar. É interessante que quando a gente fala dessa consciência familiar e falamos do amor, é interessante que o amor, né, o amor que fica, ele só fica por quê? Ele só fica enquanto ele é assistido, né? Ele é acrescentado. Então, há uma necessidade de eu amar sempre, amar cada vez mais e mais. É interessante eu entender isso. Por quê? Se eu amo sempre, eu amo mais e mais, eu estou acrescentando sempre esse amor, né? Então, como eu falei ali no início, né? Um amor só permanece enquanto ele está sendo assistido. Um amor, ele só permanece enquanto ele está sendo alimentado. Então, assim como uma árvore, só permanece enquanto ela cresce. Então, algo que é acrescentado continuamente, ele permanece. Por quê? Porque ele está em movimento, né? E nós precisamos entender que dentro disso, né? Bom, a Sara me perguntou aqui, tá? Em quais canais está sendo transmitida a live, né? Pois no YouTube não está sendo transmitido. Sara, está sim, ao vivo lá, né? Em Miguel Renan Souza Ribeiro, tá? Miguel Renan Souza com S, tá bom? Está sendo transmitido lá sim. Inclusive, já tem alguns likes ali, algumas pessoas presentes, tá bom? E também aqui pelo Instagram, né? Pelo Instagram aqui, e também pelo Facebook, né? Inclusive, Márcia, né? Minha cunhada está ali, querida cunhada, né? Que bom, tá bom? Bom, gente, então, dentro disso, nós precisamos entender sobre essa diferenciação entre a consciência pessoal, a consciência coletiva, né, e a consciência espiritual, tá? Precisamos entender porque essa consciência, ela vai gerar vínculo, Bom,
Eu falei sobre essa formação do aparelho psíquico, né? Da formação daquilo que Freud vai dizer, como que funciona a nossa mente, como que funciona os traumas, né? Esse primeiro período, né? Esse período edipiano, né? Período de Édipo, né? E depois aí vem aí o período narcísico, né? Naturalmente, essas fases, elas são muito importantes na nossa vida, porque a forma como é feito uma castração vai gerar um trauma, né? A forma como se vai se instalar o id, né? O id, todos nós já nascemos com ele, né? Assim como nós nascemos também como desejo, nascemos também com a pulsão, né? Natural nosso, todos nós nascemos com isso, a pulsão de morte, também como a pulsão de vida, né? Só que a formação do superego e a formação do ego, como se diz, o superego é quem é a voz do pai, né? É a voz das regras, das disciplinas, das normas. E quando nós instalamos essas regras muito intensamente, né, a gente gera um complexo muito grande nesses comportamentos, né? Essa questão da transferência, daquilo que eu vou reproduzir. Nós temos aí muitos maridos, né, literalmente tratando as suas esposas como mães. Ok, se tratasse bem, o problema é que às vezes trata com mágoa, porque traz uma mágoa da mãe, traz um ressentimento, traz uma ferida daquela figura que esteve com ele muito tempo. Às vezes revoltada, né? Às vezes eu recebo no meu consultório filhos que, não, eu amo a minha mãe, só que quando você vai ver, ele defende muito o pai. A figura do pai é sempre defendida e a figura da mãe é sempre crucificada. Por quê? Porque todo trauma do filho não é contra o pai, é contra a mãe, né? Então, ele na verdade, ele está crucificando aquela figura e ele está carregando aquela figura com ela. É por isso que é perigoso você carregar com você esses problemas, essas dores, né? Porque você está reproduzindo esse comportamento daquilo que você está excluindo na sua vida. E esse vínculo, na verdade, é exatamente o que vai dar uma boa e vai dar uma má consciência, né? Bom, ser bom ou ser mal, como que faz essa diferenciação? Eu falei aqui na live passada, né, que um filho, né, um exemplo, né, você chega num local, você vê ali o seu pai, ou o seu filho, ou a sua esposa, ou a sua irmã, né, sendo assassinado, sendo atacado brutalmente. E você vai lá e mata aquele agressor, né, numa defesa pessoal, você mata aquele agressor. Bom, o que vai se instalar em você? E muitas pessoas, naturalmente, vai se instalar uma chamada boa consciência. Eu estou em paz, porque, na verdade, eu matei para defender um ente querido, né? Outras pessoas vão dizer, não, eu não estou em paz, eu tirei uma vida. Por quê? Porque essa coisa de como se instala a boa e a má consciência é uma coisa muito particular, muito do meu eu. Ela não tem nada a ver com amor, né? Essa boa, essa má consciência é algo que é formado no meu inconsciente. Outra, ela é cega. Ela é cega. Cega como, Miguel? Bom, nós chamamos aqui, né? Às vezes nós chamamos de legado, de legado transgeracional. No legado transgeracional, existe uma coisa muito importante no legado transgeracional, que é você ser fiel. Eu sou fiel ao meu legado transgeracional. Ser fiel ao meu legado transgeracional é o quê, Miguel? Bom, eu, para pertencer à minha família, eu tenho que, literalmente... Helena, olha, boa noite, né? Deve ser de madrugada aí mesmo, né? Porque Itália, 5 horas de diferença, tá? Amanhã você vê assim, tá bom? Uma boa noite, obrigado pela sua presença aqui com a gente, tá ok? Bom, então, ou seja, é interessante que essa boa ou essa má consciência, às vezes você vai ver alguém vendendo droga, e você vai olhar para a família, o pai vende droga, o avô vendia droga, né? Outras pessoas também faziam o mesmo, né? E isso é interessante, tá? Porque bom, quando eu faço essa análise, eu vou ver, o pai era assassino, o avô era assassino, o bisavô era assassino, né? Então você vai ver ali
uma lealdade ao sistema familiar. Igual você vê, minha avó é professora, minha bisavó era professora, eu sou professora, minha filha é professora. Ah, meu pai é contador, eu sou advogado, então nós estamos tudo dentro de uma mesma linha. E eu me sinto, muitas vezes eu vou me sentir traidor se eu não seguir essa linha, eu não manter o legado da minha família, né? Ah, é um exemplo, né? A minha família, a família da minha esposa, todos na família, né? Os irmãos dela, irmãos da minha sogra, né? Tios, todos eles vêm de uma linha, né? De uma linha de eletricistas, e eletricistas, assim, muitos anos trabalhando. O meu filho nunca foi incentivado nem por mim e nem por eles para poder ser eletricista. E então meu filho, né, logo que começou a partir para a necessidade de se profissionalizar, né, então ele começou, ele foi fazer eletricidade, foi trabalhar nessa área, formou engenheiro eletricista, né? Então, ou seja, é uma lealdade ao sistema familiar. O Gabriel, meu filho, que acabou entrando aí agora também, né? Da mesma forma, analista de sistema, ele formou em análise de sistema, né? Ele é supervisor de TI numa grande empresa, né? Eu também trabalhei com informática há muito tempo, e ele, então, sente essa consciência de continuar esse legado familiar. Então, essa é uma consciência leve, é uma consciência que eu entro nela por lealdade ao meu sistema familiar. Então, que às vezes, né, você vai aí na favela e, como eu falei, você vai encontrar, favela, eu vou usar aí o nome comunidade, tá, gente? É uma forma pejorativa de dizer, né, favela, né, mas é comunidade. Então, você vai numa comunidade, né, você encontra ali um jovem advogado, policial e a família toda no tráfico. Aquele jovem, ele não desenvolve uma boa consciência, a consciência dele é pesada. Por quê? Porque ele não está seguindo a família. Outrora, você vai ver uma família pobre, né, e alguém muito rico. Aí aquele muito rico, de repente, ele fica pobre. Né? Por que ele ficou pobre, Miguel? Porque ele estava fora da consciência familiar. Ele olha para a família dele lá embaixo e ele diz, eu não pertenço à minha família dessa forma, preciso ficar pobre. E ele desce. Bom, é o que eu falei na live passada, vou repetir, a psicologia vai dizer isso aí, né? Também, né, sobre palavras que eu vou receber, né, na minha vida, né? E eu vou ficar fiel a essas palavras, e essas palavras vão trazer pontos negativos sobre mim, sobre a minha questão cognitiva, né? Sim, né? Sim, ok. Eu posso trabalhar isso, eu vou ressignificar isso. Eu vou dar para essa pessoa um lugar para ele poder entender que aonde ele está, ele pode ser bênção na vida da família dele toda. Então, ele não precisa ficar pobre para poder pertencer à família dele. Ele pode ser rico, ele pode ser próspero, ele pode ser abençoado e ele pode, da mesma forma, abençoar a família dele. Da mesma forma, quando, um exemplo, você vem de uma família toda de pessoas que é fora da sua religião. Vou usar aqui, né, a questão da Umbanda, né, a questão do Candomblé, né, e a questão lá da maçonaria, um exemplo. Né? Aí aquele que é maçom, os outros que são umbandistas, kardecistas e tal, aquele que está lá na maçonaria fica criticando o outro. Né? Ah, porque minha família... Não, você tem que entender que aonde você está é um lugar que você alcançou. E como que eu devo olhar para minha família? Né? Eu devo olhar para ela com amor. Eu devo olhar para ela como eu pertenço também a essa família. E talvez, de alguma forma, eu vou trabalhar uma consciência leve de mostrar para eles que eu estou bem. E se alguém deles quiser vir para mim, para a minha religião, para aquilo que eu estou, né? Eu tenho paz, eu estou em paz, né? A gente vê muito isso aí no cristianismo, né? Eu sou de tal igreja, eu quero que meus filhos, eu quero que meus irmãos sejam dessa igreja. A gente não tem esse poder de transformação da vida do outro, né? A gente tem que respeitar, amar e manter esse vínculo, porque essa consciência, ela é uma consciência que ela pode ser boa ou má. Vai depender daquilo que eu entendo essa consciência. Porém, nada vai tirar o pertencimento dos meus filhos
ou dos meus pais, ou dos meus irmãos, da minha vida. Nada vai quebrar esse vínculo, né? Por quê? Porque essa consciência, principalmente quando ela é uma consciência coletiva, ela não é uma consciência pessoal, ela é uma consciência que ela vai ter um vínculo familiar exatamente para poder pertencer ao grupo. E aí é que está, como essa consciência ela faz o grupo pertencer, isso significa dizer que aquilo que eu excluí, me traz um peso muito ruim. Aquilo que eu excluí, ele vai de alguma forma, né? E essa forma aí, né? Ela não é de associação, como a gente usa, né? No caso, na psicanálise, né? Muitas das vezes na psicologia. Não. Ela é uma forma fenomenológica, né? Que Bert trata dessa maneira, a fenomenologia, né? Quando a gente estuda a fenomenologia, você vai estudar também o psicodiagnóstico, né? Exatamente dentro dessa linha da constelação familiar, não só da constelação familiar, mas principalmente dentro do processo sistêmico familiar. A família, ela é um sistema, né? Lógico que Freud vai designar sistema, né? De uma outra forma, nós vamos entender o que é sistema dentro de uma linha, dentro de outra linha, né? Mas, inclusive, quando Freud vai traçar sistema, é muito interessante a figura do pai na formação do sistema. Né? Por quê? Porque a figura do pai, essa figura que ele vai trabalhar aqui dentro, essa criança vai trabalhar principalmente quando ele entra nesse período narcísico, né? Nesse comportamento narcísico dele, e ele vai para a escola, né? Que é uma fase fálica, né? Ele vai para a escola, 6, 7 anos de idade e tal, ele está indo para a escola, essa criança, qual que é a visão que essa criança vai ter do professor? Né? Quem é o professor na vida dessa criança? E o professor, entre aspas, seria esse pai. Né? Toda criança que ela vai ter um problema com o professor na escola, que ela vai enfrentar, confrontar esse professor, na verdade, ele não está enfrentando o professor, ele está enfrentando o pai, que é a figura que ele está sendo transferido. Então, toda criança que tem um problema em sala de aula com o professor, eu palestrei agora, recentemente, antes da Covid, né? Eu palestrei sobre transtorno da personalidade na adolescência, aqui na Batista Getsemane, né? No Colégio Getsemane, que é um excelente colégio, um grande ensinamento, desde do maternal até o ensino médio, né? E eu palestrei ali sobre a depressão e também falei sobre os transtornos, falei sobre o abuso. Inclusive, gente, é interessante, tá? Nós entendermos, hoje é dia 19, ontem foi 18, né? 18 o Dia Nacional, né, do combate à pedofilia, o abuso infantil, né? O caso Araceli, que aconteceu no Espírito Santo, um caso que tomou conta do mundo, né, na época, né, infelizmente, né? E então, em cima disso, temos aí essa luta pela infância. Como eu faço parte de uma equipe fantástica, que é a Infância Protegida, a gente luta, né, exatamente para preservar, proteger as crianças, entendeu? E a gente está dentro dessa luta aí junto, né, com outros grandes profissionais renomadíssimos, né, pessoas de muita importância na minha vida. Enfim, talvez a live que vem, eu até vou aproveitar ainda o mês de maio, que nós ainda estaremos dentro dele, na próxima terça-feira, ou talvez eu faça uma live aí especial para isso. Eu quero estar falando sobre essa questão da pedofilia, essa questão sobre o abuso infantil, essa questão sobre o abuso incestuoso, né? A questão da ideologia de gênero, né? Essa formação, essa quebra do sistema, né? Exatamente para poder implantar essa desconstrução familiar, tá bom? Mas vamos falar sobre isso depois, é muito importante para nós entendermos sobre isso. Bom, essa totalidade, né, que é interessante a gente entender como que funciona esse sistema familiar, né? O sistema familiar, ele não aceita ninguém ser excluído. Eu particularmente, eu não gosto da minha irmã, eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe, eu não aceito meus avós. Preste atenção, tudo aquilo que você exclui, a totalidade, a consciência coletiva, esse vínculo, ele não vai deixar excluir. Não é você tenta excluir, mas
esse processo fenomenológico, né, da fenomenologia, esse processo, ele traz essa pessoa ao pertencimento. Ninguém, numa consciência familiar, pode ser excluída. Ninguém. Não existe essa coisa de excluir ninguém. Né? Eu até falei aqui na live passada, vou repetir, às vezes você tem um casamento, teve um filho no casamento passado, uma filha, ou duas ou três, e aí você vai para um novo casamento e você esquece aquela família passada. Não existe isso, tá? Essa família que foi excluída, ela precisa pertencer. Então, alguém tem que reparar, porque esse filho vai se fazer, esses filhos vão se fazer pertencentes a esse sistema de alguma forma, tá? Porque ninguém, a consciência, ela não aceita você escolher, porque a consciência, a consciência coletiva, ela se mostra comparada à consciência pessoal, como imoral e amoral, ou seja, ela não diferencia entre bom ou mal. Aquilo que eu digo, eu não quero, eu não aceito essa pessoa, a consciência não tem essa distinção. Ela vai aceitar todos igualmente. Meu pai é macumbeiro, meu pai é assassino, minha mãe é uma prostituta, minha irmã... Esquece. Isso é um conceito seu, é um julgamento seu. A consciência não aceita isso. E tudo aquilo que você exclui, ele vai precisar pertencer. E ele vai pertencer em quem? Na geração sua, que você que está excluindo. Então, alguém da sua geração, ou você mesmo, vai ter que fazer essa reparação, vai ter que reconhecer essa pessoa excluída e tomar ela em paz no seu coração, dar pertencimento para essa pessoa no seu coração. Por quê? Porque eu não mando nessa consciência, eu não dou ordem para essa consciência. Porque, como eu disse aqui, essa consciência, ela funciona como um instinto, né? Ela não pode ser mandada, né? Após reflexões e tal. Não, o instinto grupal, ele quer somente uma coisa: salvar e restabelecer a totalidade do grupo. E aí entra também uma outra coisa, né? Meus irmãos natimortos, meus irmãos que nasceram mortos. Meus irmãos que nasceram mortos, né, eles também precisam pertencer. Então, geralmente eu falo, eu sou de uma família onde eu tenho 9 irmãos. 2 faleceram. Né? Um chamado fulano, o outro não teve nome, porque morreu ainda no ventre. Né? Então, ou seja, é interessante você reconhecer, né? Reconhecer como são meus irmãos, são vidas que o Eterno gerou, são vidas que o ventre da minha mãe, através de um relacionamento com meu pai, geraram. Ou não, não, foi minha mãe que prostituiu com o homem e nasceu essa criança, e a gente não quer nem saber, vai precisar de pertencer. Nós temos na Bíblia um caso, né, muito importante, de um filho, né, que ele era um bastardo, né, e os irmãos o expulsaram de casa, não quiseram saber dele. Chegou um momento que Israel entrou numa dificuldade tão grande que eles foram lá e tiveram que buscar esse irmão, e esse irmão foi feito juiz, esse irmão assumiu a liderança do exército de Israel e deu, né, para Israel uma vitória. Então, ou seja, a consciência traz de volta. Eu excluo, mas a consciência traz de volta. Né? E nós precisamos entender a quem pertence essa consciência. Bom, ela pertence primeiro aos filhos. Né? Todos os filhos, irmãos, irmãs, precisam pertencer. Né? Então, eu não posso excluir, né, essa consciência. Depois, também quem vai pertencer? Meus pais, né, meus avós, né, e até, digamos aí, os meus bisavós também, né, precisam pertencer. Bom, por quê? Porque se eu excluo, né, existe uma máxima: precisa pertencer. Se precisa pertencer, Miguel, de que forma? Eu tenho um caso, eu excluí alguém da família, eu deixei de falar com alguém da minha família, eu não aceito meu pai, porque meu pai me abusou, meu pai me espancou, eu não aceito a minha mãe, porque minha mãe foi muito relapsa, minha mãe fez a gente sofrer muito, eu não aceito meu irmão, porque meu irmão envergonhou a família toda, enfim. Só o amor reconstrói.
Só o amor libera. Só o amor quebra esse vínculo. Só o amor é capaz de trazer os excluídos de volta. Não existe outra coisa a não ser o amor. Se você observar, né, quando na criação do mundo, quem é cristão e entende o conceito bíblico, né, da criação do mundo, vai entender claramente que o texto que está em Romano, né, ele diz que todos estavam separados, apartados, excluídos da glória do Eterno. E o que foi? O texto está lá em João 3,16, o Novo Testamento, né? Aonde que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? O próprio Romanos também vai dizer, né, que o Cristo, ele faz dessa reconciliação, né? Então, ou seja, amor. A palavra é amor. O amor, ele traz o equilíbrio. Por quê? Porque o amor, ele tem um processo de preenchimento. O sentido que eu dou ao outro, a minha dedicação que eu dou ao outro, né? Até mesmo através do luto, através da perda, né? Através da separação, né? Eu preciso entender que quando eu choro pelo outro, quando eu dou para o outro meu sentimento, eu tinha um irmão, meu irmão morreu, minha irmã faleceu, meu pai faleceu, e eu dou esse PT. Meu pai morreu, eu já ouvi isso no consultório. Se meu pai morrer amanhã, faz 2 dias, faz 1 ano. Olha só para você ver o que sentimento que essa pessoa carrega dentro dele. Um sentimento de total exclusão dessa pessoa. Então, só o amor que vai construir de volta esse relacionamento. Só o amor que vai trazer esse relacionamento de volta. É o que eu falei, eu usei aqui a figura do Cristo, né? Ele sendo essa ponte, né, através do eterno Deus, o Pai, que constrói no amor essa relação de volta, né? Então, nós precisamos entender que só o amor é quem vai alcançar o outro. Então, essa consciência coletiva, quando eu dou para o outro esse pertencimento do amor, essa consciência coletiva, ou seja, a paz na família, a equilíbrio na família. Então, se na sua família tem alguém excluído, você precisa ter essa consciência. Eu preciso amar essa pessoa, eu preciso dar para essa pessoa o lugar dela. Eu preciso trazer essa pessoa para o lugar dela, reconhecer essa pessoa, porque quando eu faço isso, quando eu alcanço dentro do meu coração esse amor maior, né? Esse amor maior, então, ele traz essa paz coletiva. Então, nós temos aqui, né, uma consciência, literalmente, a serviço do amor, a serviço da paz. Por quê, Miguel? Para nós finalizarmos, porque essa consciência, ela vai trazer o equilíbrio. Bom, vamos entender essa consciência no equilíbrio na questão da gratidão, tá? Na questão da gratidão. É muito comum, você que está me ouvindo, você ter um sentimento guardado dentro do seu coração por alguém que você estendeu a mão, por alguém que você ajudou, por alguém que você, sei lá, fez alguma coisa, né, de grandeza ou não, né, mas que para você foi muito importante, para você foi muito grande, e que essa pessoa simplesmente nunca voltou para poder te agradecer. Essa pessoa, muito pelo contrário, às vezes até te feriu, às vezes até falou mal de você, às vezes até te criticou, te condenou, né? Bom, quando eu entendo essa questão do amor, quando eu entendo essa questão da necessidade de exclusão, de inclusão desse outro, eu vou entender essa coisa do equilíbrio. Por quê? Porque o equilíbrio, na verdade, é a necessidade, dentro disso, do dar e receber. Então, quando eu dou, né, na verdade, eu estou dando e tomando lucro, né? Ou seja, ou então eu estou tendo perdas, que também é um movimento da consciência. Então, entre o dar e receber, às vezes eu dou, mas eu não recebi. Isso a gente vê muito no relacionamento entre casais. Eu estou cansado de
dizer que amo, eu estou cansado de fazer as coisas para fulano, e fulano nunca me dá de volta. Bom, nós já falamos aqui que essa coisa de eu sempre dar, e porque eu estou querendo, eu sempre dar, e eu te amo, eu estou te trazendo um presente, e toda hora eu te amo, você é muito importante para mim, você é o meu sonho, você é a minha vida. A gente vê nisso aí uma situação muito complicada, porque a gente vê uma situação de dependência total do outro. E eu não dependo do outro, eu preciso ser completo em mim. Eu ter completo em mim. O outro é alguém que Deus me deu para eu poder amar e cuidar. E também, da mesma forma, nessa lei do dar e receber, eu também receber. Mas eu nunca dou na esperança de receber. Eu dou. Porque isso vai gerar uma consciência leve. O ruim é quando você dá uma coisa para alguém e alguém não te dá de volta, e aí você fica com aquela consciência pesada. Qual é a consciência pesada? A consciência má. A consciência que vai te forçar a exigir uma reparação, a exigir de volta alguma coisa. E isso, na verdade, essa inconsciência, ela precisa estar livre, ela não pode estar presa. É interessante que em Provérbios, a palavra de Deus, ela fala para a gente o seguinte, que aquele que toma emprestado, ele é escravo do que empresta, né? Então, por isso que é melhor você praticar o que está na Bíblia e dizer, eu estou dando, melhor coisa é dar do que receber. Quando eu tenho essa leve consciência de que eu estou dando porque eu quero dar, e eu nunca vou dar muito, eu vou dar sempre numa consciência leve, para eu poder também não trazer um grande peso de, poxa vida, eu estou dando, mas por que eu tenho essa necessidade de dar, sempre em muito e em quantidade? Exatamente porque, em primeiro lugar, eu estou vazio. Então, eu acho que eu dando, eu vou estar agradando. Eu vou estar também, da mesma forma, recebendo. Só que eu não vou receber nunca dessa mesma quantidade. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu estou dando para receber, dando querendo receber. Então, a minha consciência está sempre cobrando. A minha consciência está sempre exigindo. Por quê? Porque o meu inconsciente, ele tem um trauma. Ele não consegue alcançar, porque esse trauma, ele está recalcado. Então, quando, naturalmente, você, na análise, né, vai ser percebido esse trauma, vai ser descoberto por que essa necessidade, e você vai entender que lá na sua infância, lá na sua primeira infância, você teve uma desassistência de alguma forma, e aí, então, dessa desassistência, sobrou aí para você uma coisa de insegurança, né? É o que vai surgir aí uma obsessão, uma compulsão em dar, em querer receber muito, exatamente para preencher o vazio que você tem. Ok. Então, quando você tem esse equilíbrio, né, nós precisamos entender que esse equilíbrio, ele, ao invés de você devolver algo equivalente, um exemplo, né, às vezes a gente fica assim, poxa vida, meu pai fez tanto por mim, e eu nunca vou conseguir dar para o meu pai a metade do que ele me deu, e meu peso na minha consciência é muito grande por isso. Poxa, eu queria fazer muito mais pela minha mãe. Fique em paz. Fique em paz. A vida, ela segue. Ela segue. E você vai ter oportunidade de fazer pelos seus filhos. Você vai ter oportunidade de dar para os seus filhos muito do que os seus pais te deram. E o problema, né, é que quando nós não temos essa paz, nós ficamos nesse consumismo de achar que tudo que fizemos por eles não é suficiente. E aí entra um outro problema, porque eu não tenho equilíbrio e eu vou ficar, então, buscando sempre o quê? A expiação. Né? Por quê? Porque expiar é o quê? Expiar é pagar através de um sofrimento. Né? Isso também é um movimento da consciência. Se causamos um ferimento em alguém, a nossa consciência, ela fica pedindo também para nós sofrermos. É interessante, né? Se eu causo sofrimento a alguém, a minha consciência também fica cobrando de mim um sofrimento. Então, por isso que, na verdade, né, eu preciso entender que, depois de um sofrimento, eu acabo voltando a ter uma consciência leve. Bom, como terapeuta, né, eu também trabalho muito com família.
Então, às vezes, você acaba encontrando um problema do casal ter traído um ao outro. E, particularmente, é ruim quando você vê um lado que traiu e o outro lado não traiu. Por quê? Porque o lado que traiu, né, e o lado que não traiu sempre vai achar, meu Deus, eu estou sendo boa demais e ele não é merecedor, mas eu estou dando por ele não merecer. Então ele vai ficar sempre achando muito maior do que o outro lado. Eu dei e ele é um pobre coitado. Ele é um pervertido, ou ela é uma pervertida. Então, eu estou dando muito. E aí começam as cobranças. A expiação, ela vem da cobrança. E muitas vezes você vai ver a pessoa dizer assim, você que me traiu, né, tá aí bem, tá aí tranquilo, mas eu estou aqui sofrendo, angustiada, né? Então, ou seja, é a autocomiseração, o vitimismo, né? Na verdade, para poder tirar do outro essa dor. Né? Então, se eu perdoei, se eu abri meu coração e agreguei aquele amor, pronto, acabou. Porém, o outro lado, também que foi perdoado, às vezes, ele fica sentindo o quê? Poxa vida, eu não merecia esse perdão. Poxa vida, né? Nossa, então ele fica tentando reparar o tempo todo. E muitas vezes, o que vai acabar acontecendo? Esse outro lado aqui vai acabar traindo também. Para quê? Para haver o equilíbrio. Porém, infelizmente, né, não deveria ser assim, mas acontece também. Quando acontece isso, vai existir o equilíbrio. Ninguém vai acusar ninguém é melhor do que ninguém, e ninguém deve nada a ninguém. Então, existe o equilíbrio. Miguel, então você está incentivando a trair? Não, não é isso. Eu estou incentivando a perdoar. Eu estou incentivando a amar. Estou incentivando a não carregar esse peso. Por quê? Porque não é no sofrimento do outro que você vai encontrar expiação. Não é na dor do outro que você vai encontrar expiação. A começar em nós, o Cristo nos perdoou sem exigir o sofrimento de nós. Efésios vai dizer claramente que esse amor ele é dado sem você pagar nada. Então, quando eu entendo esse amor de Deus, eu vivo ele. É o amor que, na verdade, eu não busco nada em troca, eu simplesmente libero. Então, se eu liberei essa base desse amor, ela é muito interessante. Agora, é muito interessante você ver quando surge esse amor nas pessoas. Eu vou continuar na próxima live, que nós já estamos encerrando o nosso tempo, já estamos bem adiantados, 52 minutos aqui pelo YouTube, né? E já está quase finalizando aqui também o tempo aqui pelo Instagram aqui também, né? Nós estamos aqui com bastante pessoas aqui, né? Alex, né? Lá do Rio de Janeiro, garotinho maravilhoso. Maxilene, né? Olha só, que lindo, né? Vanusa também ali, Vanusa Loyola, que bacana. Marli, minha paciente lá do Tocantins, olha que bacana, gente. Gente, então, ou seja, a Rosana também entrando aqui, né? Enfim. Quando nós entendemos essa coisa do amor, deixa eu só dizer uma coisa sobre gratidão para você poder entender. Um dos pontos que eu acho legal na gratidão, quanto mais você está em estado de gratidão, mais vai atrair coisas pelas quais ser grato. Então, preste atenção. Quanto mais você está em estado de gratidão, mais você vai atrair coisas pelas quais ser grato. Então, ou seja grato pelo que você tem e você vai acabar tendo mais. Grato pelo que você tem e você vai acabar tendo mais. Foque sobre o que você tem. Olha, preste atenção. Foque sobre o que você tem. Porque quando você foca sobre o que você não tem, você nunca terá o suficiente. Isso eu vou dizer do amor. Se eu for focar no que a minha esposa não me dá, eu nunca vou ter o que eu quero. Mas se eu focar no que ela tem me dado, que isso. Aí eu sempre vou ter mais. Por quê? Porque o pouco que eu estou recebendo, entre aspas, que na verdade é muito, para mim vai ser muito. Então, o problema é que eu estou sempre reclamando do que eu não tenho. E eu tenho que focar naquilo que eu tenho. Ser feliz nem sempre vai te fazer grato. Preste atenção nisso. Ser feliz nem sempre vai te fazer grato. Mas ser grato sempre vai te fazer feliz. Preste atenção.
É quase impossível apreciar um momento sinceramente e olhar severamente ao mesmo tempo. Gente, olha só que coisa importante. É quase impossível apreciar um momento sinceramente e olhar severamente ao mesmo tempo. Ser feliz agora não significa que você não deseja mais. Significa que você é grato pelo que você tem e paciente para o que ainda está por vir. Gratidão. Marisa colocou ali, né? Minha paciente, gratidão antecipa o milagre, né? Então, ou seja, seja grato, tá? Viva a gratidão, começa a valorizar os momentos que você tem, começa a agradecer pelo que você tem, pela sua família, pelas pessoas que te rodeiam, pelas pessoas que estão ao seu... Agradeça até por aqueles que te perseguem. Sério, Miguel? Sério. Agradeça pelos momentos difíceis que você teve. Por quê? Porque o momento difícil, gente, ele também te constrói. Ele também te constrói. Presta atenção, a gratidão inclui tudo. Dias bons dão-lhe felicidade, mas dias ruins te dão-lhe sabedoria. Ambos são essenciais. Dias bons dão-lhe felicidade, mas dias ruins dão-lhe sabedoria. Eu ouvi um pregador falando, né? E eu carrego essa frase comigo, que diplomas assinala aquilo que você aprendeu, mas cicatrizes assinala aquilo que você venceu. Então valorize até as cicatrizes, valoriza até as lutas, até as dificuldades que você passa, porque todas as coisas, elas contribuem para o seu avanço. Você deve incluir todas as coisas em sua gratidão. Isto é, especialmente verdadeiro em seus relacionamentos. Nós nos encontramos com pessoas comuns em nossas vidas, mas se você lhes der a chance, todas elas têm algo importante para lhes ensinar. A gente aprende muito isso no consultório. Cada pessoa que está ali tem um valor tremendo. Cada vida que está ali tem um valor muito precioso. Não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro. Você fala, Miguel, você está com medo da Covid-19? Não, não estou. Não estou. Eu estou me precavendo, eu tomo todas as precauções, né? Eu mantenho o espaço, o distanciamento, álcool gel, máscara, né? Enfim. Porém, se hoje eu fosse contaminado pela Covid, qual seria uma grande tristeza minha? Não poder estar diante dos meus pacientes, não poder estar diante dos meus analisandos, de pessoas preciosas que o Eterno me entregou nas mãos para eu poder, de alguma forma, tentar contribuir para a vida deles. Então, gratidão é o que vai te dar mais. Ou seja, lembra-se disso, gratidão é o que vai te dar mais. Seja grato pelo que você tem e vai acabar tendo mais. Ok? Então, foque sobre o que você tem, não sobre o que você não tem. Porque se você focar sobre o que você não tem, você nunca terá o suficiente. Então, entenda isso. Entenda as pessoas que estão na sua vida, tá? E nós estamos finalizando, tá? Eu quero agradecer todos que aqui estão. Anderson, olha só que bacana. Pastor Anderson. Anderson tem uma comunidade terapêutica lá em Betim, pessoa fantástica na minha vida, amigo das antigas, né? E Andréia, né, aqui também com a gente. Bom, gente, eu quero agradecer a todos que estão conosco. Chegamos ao final da nossa live, né? A Lúcia também está aqui conosco. Tem muita gente assistindo. Vai lá no meu canal, se inscreva lá, dá um like lá, tá bom? No YouTube. Miguel Renan Souza, conhece, Souza Ribeiro. E eu devo fazer uma live essa semana, ainda não sei o dia, mas eu devo mandar para vocês, falando exatamente sobre a pedofilia. Eu sou palestrante dessa área, viajo às vezes palestrando em algumas regiões, né? Falando sobre a pedofilia, falando sobre o abuso incestuoso, falando sobre a ideologia de gênero, enfim, falando sobre essa desconstrução
terrível na cabeça da criança, sobre esses traumas profundos, tá? Então, a live de hoje, ela falou muito conosco, mas eu quero fazer uma live, e a semana que vem eu quero continuar dentro desse assunto da formação, mas eu quero fazer algo nesse meio tempo, por causa do mês da família, por causa, maio em Belo Horizonte, né? É maio laranja. Maio laranja é o mês todinho de combate à pedofilia e o abuso infantil, né? Então, dia 18 agora é o Dia Nacional contra a Pedofilia, né? Gabi está dizendo ali, saudades, pai. Também estou com saudade dos meus filhos queridos. Gente, beijo no coração, tá bom? Continue nos abençoando, nos seguindo aí. Será uma oportunidade imensa cooperar e contribuir, contar com todos vocês. Um beijo, um abraço. Encerrar aqui no YouTube, encerrar aqui também. Ok? Obrigado, fiquem com Deus. Ok, encerrar. Seu vídeo foi encerrado. Encerrar a transmissão. Que legal. Eu estou fazendo aqui de forma indevida, mas aqui que é o certo. Compartilhar. Ok.